Oi, galera, tudo bem? Tô até aqui de novo para falar um pouquinho mais de mim, porque aparentemente vocês me estão perguntando muita coisa sobre mim e também queria contar essa história porque acho engraçada. Tem essa referência ao Brasil que vocês também têm interesse, né? São brasileiros. A história é sobre como eu encontrei meu trabalho lá no Brasil. Em Brasil, eu sou professora de inglês. Tem sentido, né? Sim, eu sou professora de inglês. Eu dou aulas particulares do inglês. Eu vou até as casas, trabalho da gente para ensinar inglês. Eu moro na zona sul do Rio de Janeiro e também trabalho principalmente nessa área. Eu tinha aulas até Maracanã, tipo, o mais longe. Também no centro, Botafogo, Lagoa, Humaitá, Copacabana, Ipanema, Leblon, ou seja, em todas as partes da zona sul. Também eu fui até Niterói muitas vezes porque eu estava fazendo um programa com uma garota ali para as crianças. Mas isso foi só uma colônia de férias. Também foi algo regular. Mas como Niterói ficou tão longe pra mim, posso pegar ônibus na Princesa Isabel, mas dali é 1 hora de viagem e eu não gostava muito disso depois de ter a Maxi, assim eu parei depois de tornar mãe. Eu sei que tem muitos gringos no Brasil que são professores de inglês. Porque é muito óbvio, tem muitos de vocês que têm interesse no inglês, tem muitos gringos que vêm da fora e precisam trabalhar, assim se tornam tipo professora, porque é óbvio, é o trabalho mais lógico que tem para os gringos, sim. Isso foi basicamente minha história, mas foi muito engraçado. Por quê? Porque eu cheguei até o Brasil não com muito dinheiro, mas com o suficiente para viver, né? Uns meses lá. Cômoda. Eu cheguei sem conhecer ninguém. Eu cheguei até Copacabana no meu primeiro dia, lá no ano 2016, sem falar nenhuma palavra do português, mas que obrigada, de nada, coisas assim, mas basicamente sem português. Eu aluguei um quarto num departamento em Copacabana, perto de Posto 4, tipo Airbnb. Eu morei lá 2 meses, não, quase 3 meses. Depois fui até o Uruguai para conseguir o visto que eu precisava e depois voltei para o Brasil. Só que o que aconteceu? Nas minhas últimas semanas, antes de sair do país pelo Uruguai, eu estava ficando sem dinheiro, com pouco dinheiro. Então, eu estava pensando, estou pagando tal para meu aluguel, preciso pagar menos, porque não tenho. Nas últimas 2, 3 semanas, eu pesquisei no Airbnb uma casa, um quarto, uma cama mais barato. E eu encontrei ali Chapéu Mangueira, que vocês não sei se sabem, mas é uma favela lá na Zona Sul, frente do mar, lá no Leme. Também tem Babilônia ao lado, onde eu moro agora. E nesse momento eu estava namorando com um brasileiro, um carioca. E eu falei pra ele, olha, eu vou morar na favela e no hostel. Ele me falou, você tá maluca, você tá doida, como que você vai morar na favela? Nenhum brasileiro vai fazer isso. Muito que vocês já me comentaram nos meus vídeos na favela. Eu sei que é raro para muitos brasileiros entrar na favela, mas tem que saber que para muitos outros brasileiros é a vida, é onde eles moram, ou seja, não é nada estranho. Eu não tinha medo, não sei o que sabia da favela, nem pensei muito, só pensei nos preços e eu vou lá. Experimentei com esse hostel lá na favela de Chapéu Mangueira e eu gostei. Eu fui conhecendo mais gente, fazendo mais amizades com gente da Rússia, gente da, sei lá, Inglaterra, México, muita gente do mundo. Eu encontrei muita amizade lá. Foi bom, foi tudo bom. Estava indo bom nesse momento. Eu fui até o Uruguai e quando cheguei, eu tinha suficiente para pagar um aluguel na favela, porque eu cheguei sabendo que, eu não tenho muito dinheiro e eu gosto da favela, já experimentei, já tenho conexões e amigos lá, então vou voltar pela favela. Não tenho muito nesse momento, mas vou ganhando, porque nesse momento eu escrevi um livro, estava vendendo meu livro, estava trabalhando no internet. Meu amigo encontrou um departamento, um kitnet lá na favela e eu paguei não sei quanto, tipo R$ 500, algo assim. Um quartinho com cozinha, banheiro. Eu fiquei lá nessa casa um mês só. Depois, o que aconteceu?
Gente, eu estava usando meu cartão de débito e não sei até agora exatamente o que aconteceu, mas meu banco, como se fala no português? No inglês é froze, tipo, they froze my card. Como se fala isso no português? Não me permitiram, não me permitiram. Gente, me ajuda, por favor, nos comentários. Eu gosto muito quando vocês me ajudam nos comentários com o meu português. Preciso ajuda. De repente, fiquei com dinheiro na minha conta, mas sem poder usar esse dinheiro. É dizer, tinha dinheiro, mas estava sem dinheiro e não tinha bilhete. Tentando usar meu cartão foi rechaçado. Não podia. Eu fiquei muito nervosa. Como que eu vou viver? Como que eu vou morar aqui? Como que eu vou pagar para minha comida? De repente, completamente sem dinheiro. Meu banco, nesse momento, lá nos Estados Unidos, foi um banco muito pequeno. Acho que pedi demais uma vez. Não importava quanto eu estava ganhando, trabalhando pela internet, porque não podia tocar esse dinheiro. Podia ganhar todo o dinheiro do mundo, mas entrando nessa conta, eu não podia tocar esse dinheiro. Acredita? Então, de emergência, eu estava falando com um amigo, meu amigo Sérgio. Eu falei, Sérgio, eu não sei o que fazer. Eu não posso pagar o aluguel no mês que vem e estou ficando sem dinheiro e estava muito, muito, muito nervosa. Tipo, ai, meu Deus, que é a minha vida? E ele me falou, Doroteia, você tá doida? Você fala inglês, você pode ensinar inglês. Tem um monte de gente aqui que quer aprender inglês de você. Sério? Não, mentira. Ele, sim, sério, quer aprender inglês de você. Mas eu não tenho experiência, eu não tenho credenciais, eu nunca fui na faculdade para estudar ser professora. Eu não sei como ser professora, como que você... Não. E ele, Doroteia, não importa, você é nativa. Isso é o mais importante pelos brasileiros. E eu, sério? Sim! Vai encontrar trabalho, vai falando com a gente, vai encontrar alguém. Ele me conectou com uma escola dos nativos, que foi uma escola, uma companhia que conecta a gente que precisa aulas com os professores. E contrata os professores, contrata a gente que precisa aulas e eles ganham no meio. Essa companhia, se vocês quiserem saber, se chama USA Rio English. Eu queria dar um shout out para eles, porque até agora são muitos bons amigos meus. Procura lá no Facebook, no Instagram, acho. Vou deixar tudo lá embaixo se vocês são do Rio e quer usar essa companhia. São bem recomendados para minha parte. Eu acho muito legal os professores lá. Então, que foi? Eu fui para procurar o chefe dessa companhia, teve uma entrevista e passei, tudo bem, tudo de boa, sim, você é nativa, você tem a personalidade, tudo que queremos, pode ensinar inglês. Eu, tá, vou ensinar inglês então. Comecei a trabalhar, só que... Sabe o que foi? No meu primeiro dia, minha primeira aula ficou lá no centro, em um Starbucks, acho que no 7 de setembro. Eu ia encontrar um cara lá, um homem de negócio lá, até agora é estudante meu. Vocês não vão acreditar isso, eu sei, mas te juro, é verdade, eu só falo a verdade. Esse dia que eu tinha que ir até o centro deste Leme, não tinha nem os 3,60, que o ônibus nesse momento foi 3,60, nem tinha o 3,60 reais para pegar o ônibus, te juro, nem tinha esse dinheiro, estava completamente sem. Eu saí da casa muito cedo, porque sabia que precisava pegar o ônibus, mas de forma de carona. Imagina, essa gringa aqui pedindo carona de um motorista lá pensando não sei o que de mim, e foi vários que me rechaçaram, me falaram, não, vai. Eventualmente, num momento, um condutor muito, muito simpático, obrigado, senhor, que ele me deixou entrar no ônibus. Eu fui até o centro sem pagar. Gente, foi... Ai, que vergonha. Entrei na aula lá no Starbucks e estava muito nervosa, não sabia o que dizer. Essa pessoa que vai falar de mim vai saber que não sou professora, que essa é a minha primeira aula de tudo em toda a minha vida. Ah, que vai pensar? Não, foi tudo natural. Ele foi muito legal, como eu falei, até agora é um estudante meu. A gente falou das nossas vidas, coisa normal, e eu
perguntei pra ele o que queria enfocar, tipo, de mais gramática, mais conversa, ou seja, que ele gostava aprender do inglês, totalmente fingindo que sou professora de inglês. Agora sim, agora sou, porque agora tenho mais que 2 anos ensinando, tenho muitas histórias com muitos estudantes de todas as idades, de todos os níveis. Sim, agora sim sou, eu com muita confiança falando disso, mas nesse momento, na primeira aula, não sabia o que fazer. Depois dessa aula, eu saí com R$ 600 na mão. Gente, eu sentia tão rica. Eu sentia como uma reina. Realmente uma reina saindo na rua, no centro, com R$ 600. Eu imediatamente estava com muita fome. Comprei um salgado e guaraná de R$ 2 lá na rua e... comer. De novo, mas estava com muita fome. Peguei o ônibus pagando para voltar até a Zona Sul, tava ficando muito feliz. Isso foi a primeira aula e essa pessoa queria 2 aulas na semana, tipo, R$ 120 pra mim, cada semana, só com 2 horas. Em comparar, nesse momento, não ter literalmente nada e de repente ter R$ 60 e saber que ia ganhar até muito mais. Em muito pouco tempo, o meu horário cheio de muita gente. Contando bem, estava, não sei, no meu melhor momento, tipo, mais que R$ 2.000 por mês. Bem suficiente para mim viver feliz. Sem muito dinheiro, mas suficiente, né? Muito melhor que nada. Meu banco precisava mais provas para assegurar quem sou eu e isso demorou muito tempo para melhorar as coisas com meu banco. Eventualmente eu podia tocar esse dinheiro também, mas foi uma emergência realmente na minha vida. Sendo nativa do inglês, eu sei que é um presente muito grande na minha vida que já abriu e vai abrindo muitas mais portas para mim na frente. Muitos de vocês já me tinham perguntado que, se você vai falar mais do inglês, ensinar inglês aqui no YouTube. Não sei, realmente nunca pensei em fazer isso. Acho que posso fazer sim, mas não vai ser o tema principal desse canal. Porque realmente não é minha paixão. Eu gosto dos idiomas, eu gosto de ensinar, gosto de muitos aspectos desse trabalho, mas realmente não é a coisa que preciso fazer na minha vida. Mas sim, posso fazer uma vez em quando um vídeo assim de coisas de gramática ou coisas que eu acho engraçado, uns idioms ou frases coloquiais, coisas assim, acho legal. Me deixe saber lá nos comentários o que vocês acham dessa história, se vocês quiserem que eu faça mais vídeos falando do inglês ou ensinando inglês, qualquer coisa, sempre estou nos comentários. Até o próximo vídeo. Tchau, beijos!